história com a polícia começa muito cedo, né? Desde menino, em virtude de ter parentes na polícia. Meu pai é delegado de polícia, meu avô é delegado de polícia, então sempre tive essa história com a polícia. E aos 18 anos eu ingressei na Polícia Civil do Estado de São Paulo no cargo de investigador de polícia. Trabalhei em vários locais, como o Departamento de Homicídio, Delegacia de Sequestro, o Serviço Aerotático da Polícia Civil, e no ano de 99 eu passei para delegado de polícia, indo trabalhar em alguns distritos da capitais. Depois fui para o Departamento de Homicídios, trabalhei também na Divisão Antissequestro, retornei para o Departamento de Homicídios e hoje me encontro no Departamento de Inteligência da Polícia Civil. A nossa família tem esse fato, né? Esse distintivo que eu ostento e a arma que eu uso era do meu avô, né? Então foi passado para o meu pai quando ele ingressou na carreira de delegado, e quando eu ingressei na carreira de delegado foi passado para mim. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai saindo para trabalhar e eu vendo ele indo, ficava em casa imaginando quem que ele ia prender, que caso que ele ia solucionar, porque meu pai trabalhava no Departamento de Homicídios. E quando ele voltava eu ficava mais curioso ainda de querer saber o que ele tinha feito. Eu brincava durante o dia de ser o meu pai, de ser delegado, de ser policial. Via os recortes das histórias do meu avô, dos casos que ele tinha feito, né? Ele trabalhou em grandes casos em São Paulo. O primeiro sequestro que teve na cidade de São Paulo do filho do Conde Matarazzo foi meu avô que trabalhou, resolveu esse caso. O primeiro serial killer que teve em São Paulo, que é o Benedito, ele também prendeu esse rapaz. Então, de ver tudo isso, acompanhar a trajetória do meu pai, eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida, a não ser delegado de polícia, policial civil, né? Então, nunca almejei outra coisa. Praticamente toda. Meu pai é delegado de polícia, meu avô era delegado de polícia, minha esposa é delegado de polícia, meu sogro é delegado de polícia, minhas duas irmãs, uma é investigadora, a outra é agente de telecomunicações. Eu tenho um irmão que é promotor de justiça, está em Minas Gerais, mas minha família é toda ligada à justiça, ao direito, e grande parte dela à polícia, né? Tenho tios juízes, primos juízes, meu irmão promotor, mas a grande maioria é policial. E os almoços de domingo a gente senta na mesa e conversa, cada um sobre o seu caso, suas dúvidas, um troca uma experiência com o outro e assim vai. Da mesma forma que quando eu tenho uma dificuldade, converso com a minha esposa, converso com meu pai, tenho mais experiência, né? Então, um ajuda o outro nesse sentido, mas a gente conversa basicamente, dentre outras coisas, lógico, mas o assunto familiar sempre foi polícia. Casos que a gente já trabalhou, diversos, assim, que me marcaram bastante, foram dois do Departamento de Homicídios, um da morte de um casal. Logo que eu cheguei no departamento, a morte de um casal na região oeste da cidade, e uma morte muito bruta. Mataram a menina e o rapaz, fizeram saques nas contas, sem chance de defesa alguma. Então foi um caso que mexeu muito comigo, porque eu me vi naquela situação. Era uma situação, porque a gente está acostumado a ver situação de confronto, de bandido matando outro bandido, um traficante matando um outro por disputa de ponto de tráfico. E quando você vê um casal que voltava de um passeio e é pego, você se vê naquela situação. Podia acontecer com você, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu filho, com a sua filha. Então foi um caso que me marcou bastante, porque ela pedia para não morrer, então ela, quando tomou o tiro, a mãozinha caiu assim no colo, né, em posição de oração, né? Então foi uma cena que me marcou bastante, mas em 13 dias nós conseguimos prender todos e dar uma resposta para a família, né? E o outro caso foi o do maníaco da Cantareira, né? Um rapaz que estava já preso por abuso sexual no manicômio até de Franco da Rocha, só que aos finais de semana ele saía para poder ficar com a família e se reintegrar na sociedade. E nos finais de semana ele abusava sexualmente de algumas crianças ali na região
da Serra da Cantareira. E numa dessas vezes, 2 irmãos parece que não quiseram participar lá dos convites que ele fez e tudo mais, reagiram ao abuso e ele acabou matando os 2 irmãos. Então foi um caso muito emblemático para mim, porque criança é sempre uma coisa que te chama muito a atenção, né? Mas foi um caso que eu saí 9 horas da manhã do departamento, ainda eu lembro como se fosse hoje, eu olhei para minha esposa, ela falou, o que que foi? Eu senti para ser bem sincero, a presença do meu avô comigo, e eu olhei para ela e falei assim, Gisele, eu vou rachar esse caso hoje. E 9h30 da noite eu estava chegando com esse cara preso no departamento. A Homicídios tem isso, ela é bacana, você consegue desenvolver um trabalho muito bom, né? Você faz a investigação do começo até o fim, só que fica esse vazio, porque eu nunca devolvo nada para a família, né? É diferente do sequestro, do crime patrimonial, que você resolve o caso, você devolve a pessoa sequestrada, o carro, as joias roubadas. Na Homicídios você não tem o que devolver. Então é mais aquela vontade de poder olhar para aquele pai, para aquela mãe, para aquele filho e falar, olha, quem matou seu pai, quem matou sua mãe, quem matou seu filho, seu irmão, não vai matar mais ninguém, está preso, ele está preso. E por mais que você não devolva, você vê essa satisfação da pessoa, pelo menos tem uma resposta. Olha, encontrei minha mãe morta, quem fez isso com ela? Por que fez isso com ela? Então, às vezes, apesar do vazio de não entregar a pessoa de volta, não restabelecer a vida, mas você dá essa resposta, a pessoa não fica com esse buraco na vida dela, do porquê que aquilo aconteceu com ele, o que aconteceu de verdade, né? DIPOL é o Departamento de Inteligência Policial, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós tivemos uma inteligência muito forte, mas na época bem remota, aí, até na época de ditadura, onde tinha o DOPS, que fazia essa parte de inteligência e tudo mais. Com a extinção do DOPS, teve no DCS, antigo Departamento de Comunicação Social, o setor de informações, que foi extinto também esse departamento. E posteriormente, no ano de 2000, foi montado o DIPOL, para ter a Polícia Civil ter um departamento específico de inteligência policial. E ele é um departamento diferenciado dos outros departamentos, porque ele não faz polícia judiciária. Então lá no DIPOL, por exemplo, não se tem cartório, não faz inquérito. Lá no DIPOL nós produzimos conhecimento, produzimos inteligência para as unidades de polícia judiciária. Então lá os operacionais de polícia, de inteligência, eles não efetuam prisão. Eles fazem levantamento, eles mapeiam e isso é passado para as delegacias de polícia judiciária, que é quem vai efetuar a prisão. Mesmo porque para preservar esses agentes que estão na rua aí fazendo levantamento de dados, tentando fotografar, filmar, identificar um criminoso, seguir um criminoso, para que essa informação privilegiada chegue às unidades de polícia judiciária. O carro-chefe da Polícia Civil, o produto que nós temos para dar à sociedade é a investigação policial, através do inquérito policial, que é o nosso instrumento de falar com a justiça e de colocar as provas todas ali para aquilo ser mandado à justiça e virar um processo. Então, o nosso carro-chefe é a investigação. E a investigação, ela anda aliada hoje à inteligência policial. A inteligência policial é o que vai minimizar riscos para o policial de rua, é o que vai dar uma informação privilegiada ao policial no decorrer de uma operação, para desenvolver uma operação, para marcar uma operação. Então o DIPOL está aliado à tecnologia, está aliado a essa produção de conhecimento, de informações policiais, para abastecer as delegacias de polícia judiciária. A pessoa, na verdade, ele não escolhe para o DIPOL. Em alguns setores do DIPOL, sim, tecnologia da informação, ele precisa ter conhecimento da área de informática e tudo mais, porque é o dia a dia dele. Nas outras áreas, CEPOL, delegacia eletrônica, ele pode se candidatar para ir para lá.
Na nossa área, por exemplo, de inteligência, na parte principalmente operacional, ele geralmente é escolhido. Então nós identificamos algumas pessoas que tenham o perfil para se trabalhar com inteligência, e essas pessoas podem ser identificadas nas delegacias de polícia, nos departamentos especializados, ou até mesmo na própria academia de polícia. A gente já identifica alguns talentos, algumas pessoas que têm um perfil e que são de interesse para o DIPOL no futuro. Vamos observando ela durante um tempo, aí ela começa a prestar algumas colaborações para o DIPOL, e dependendo dessas colaborações, a gente vai fazendo uma filtragem e com o passar do tempo ela é chamada a integrar os quadros. Porque às vezes o policial ele é muito bom para polícia de rua, polícia judiciária, polícia investigativa, mas ele não vai ter perfil de inteligência. E o que é ter perfil de inteligência? Aquela pessoa que vai fazer o serviço, às vezes ele vai chegar em casa à noite, no domingo, vai assistir no Fantástico aquela mega operação da Divecar, do DENARC, da Rouba Bancos, e é ele que fez tudo aquilo ali, e ele não vai aparecer. Então ele tem que ter esse perfil, porque senão ele vai estragar toda uma operação. Se ele tiver aquele afã de prender, ele não aguenta ver e não fazer alguma coisa, ele não vai trabalhar com inteligência. A pessoa que trabalha com inteligência tem que ter essa consciência. Ou está inserido no contexto da Copa do Mundo, tem um grupo, né, de segurança pública para a Copa do Mundo que envolve todas as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, do qual eu faço parte pelo DIPOL. Então o DIPOL vai participar de que maneira? Produzindo inteligência, informação a respeito do que pode acontecer ou do que não vai acontecer, com tecnologia, nos centros de comando e controle integrado, onde todos participarão em conjunto, todos os envolvidos com segurança pública estarão ali vendo o que está acontecendo, mantendo o contato com unidades de inteligência, inclusive de outros países, para a questão de terrorismo, que não é uma temática brasileira, mas temos que estar atento a esse tipo de problema, já que vem delegações de outros países que possam ter problema com isso. Então o DIPOL, assim como a Polícia Civil, está envolvida no contexto da Copa do Mundo, a Polícia Civil no caso de atendimento ao turista, como receber esses turistas, postos de atendimentos especializados com policiais que falem outras línguas para dar um melhor atendimento, nós estarmos mapeando esses turistas na entrada deles no país, o que eles vão fazer, as delegações mais preocupantes de turistas de países como, vamos supor, Israel, Estados Unidos, onde eles vão ficar, ter um controle maior para evitar qualquer problema futuro. Então, está tendo toda uma preocupação em torno disso. O grupo já está formado já há alguns anos, vem se reunindo periodicamente e até 2014, em São Paulo, pelo menos, acredito que todos os estados estão se preparando da mesma forma, que tem reuniões, inclusive, em Brasília com todos os estados. Mas em São Paulo as coisas vão estar muito boas e 100% preparadas para o atendimento ao turista e de olho em qualquer problema que possa vir a ocorrer durante os jogos.